Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma daquelas noites em que o vento batia nos rostos com uma crueldade quase consciente. Rajadas de vento varriam os becos de Manhattan, quebrando placas, distorcendo sombras e fazendo portas mal fechadas rangerem. Os transeuntes se apressavam, agasalhados em casacos caros, ignorando o frio com arrogância ou resignação. A neve fina e teimosa caía silenciosamente nas calçadas polidas, cobrindo a cidade como uma camada de esquecimento, como uma verdade que ninguém quer ouvir. Ao pé de um poste de luz bruxuleante, em frente à grande janela saliente do famoso restaurante com estrela Michelin ao Grande Carvalho, um homem estava agachado, imóvel, como uma estátua cansada que tivesse sido abandonada ali. Suas mãos, vermelhas e rachadas pelo frio, estavam enterradas profundamente nos bolsos de um casaco tão velho que parecia carregar a memória de outra era. Elliot Mason era assim que ele era chamado quando seu nome ainda era lembrado. Alguns o conheciam como um mestre, outros como um gênio do paladar. Hoje ele era um fantasma com o cheiro de adegas e memórias desbotadas. Mas por trás da barba desgrenhada e das olheiras, uma chama se recusava a se apagar. Ele já comandou um dos estabelecimentos mais respeitados da Costa Leste, o Pavilhão Dourado 2 estrelas Michelin, reservado com meses de antecedência. Frequentado por diplomatas, estrelas e críticos implacáveis. Ele era conhecido por sua atenção aos detalhes, sua criatividade ousada e sua capacidade de fazer um prato falar como um poema. As pessoas diziam, Elliot não cozinha. Ele conta uma história em cada mordida. Então, numa noite de outono, o fogo em poucas horas, tudo foi reduzido a cinzas. A cozinha que ele havia projetado peça por peça, a sala com os afrescos antigos, as receitas escritas à mão, as garrafas raras. Emília, sua esposa, seu pilar, morreu asfixiada em seu apartamento acima do restaurante. A investigação concluiu que foi um acidente. Mas Elliot jamais conseguirá acreditar nessa versão. Um vazamento de gás, disseram. Mas, no fundo, ele sentia que alguém ou alguma coisa tentará apagá-lo. E o pior era que quase conseguiram. Ele havia afundado. Lentamente. Um copo para esquecer, uma garrafa para sobreviver. Depois as dívidas, as perdas, as ruas. Ninguém mais o reconhecia. Tratavam-no como um louco quando falava do seu passado. Então, ele finalmente se calou. Mas naquela noite, algo mudou. Ele olhou para os convidados sentados na sala de jantar do Grand Oak, um mundo dourado a poucos metros de distância, mas a anos-luz de distância. As toalhas de mesa brancas impecáveis, os talheres de prata, o balé discreto dos garçons de paletó preto, e aquela luz dourada que parecia perdoar tudo aqueles que tinham condições de adentrá-la. Nesse teatro de luxo, Elliot notou um casal elegante sentado perto da janela. O homem era imponente, com têmporas grisalhas e porte confiante. Sua esposa era esguia e magnífica, mas com uma frieza no olhar que o lembrava da lâmina de uma faca de cozinha. Ele não sabia por que seus rostos o haviam impressionado. Ele poderia ter desviado o olhar. Mas instinto de filho, aquele que ele pensava estar perdido, acordou. Um alerta silencioso em seu corpo. Um cheiro quase imperceptível vindo da cozinha dos fundos. Uma anomalia. Um detalhe a mais. Ele fechou os olhos. E pela primeira vez em anos, o líder dentro dele voltou à vida. Elliot Mason. Era isso que restava de um homem outrora célebre. Sim, ele havia perdido tudo. Mas lhe restava uma coisa, o presente. O significado. O talento. E naquela noite ele iria usá-lo. Não para ele. Não por honra. Mas para evitar alguém para morrer. Não por orgulho. Por instinto. Pela justiça. Dentro do Grande Carvalho em uma das salas privativas, com paredes de madeira laqueada e lustres de cristal pendurados sobre mesas impecáveis. Um casal jantava longe da multidão. Eles não estavam ali para serem vistos. Estavam ali para afirmar seu lugar silencioso na hierarquia do poder invisível. Charles Davenport sentado em uma poltrona de veludo, as costas retas como uma lâmina. Usava um terno escuro de cachemir italiano e um relógio suíço antigo no pulso, símbolo de seu gosto tanto pela tradição quanto pelo controle. Em seus gestos comedidos, em seus silêncios, podia-se ler a precisão de um homem que havia construído um império sem jamais levantar a voz. CEO de vários conglomerados de tecnologia e finanças, Charles era um daqueles homens que Wall Street não contradiz. Seu olhar calmo, cinza-aço, perscrutava o mundo com fria lucidez. De frente para ele Vivian, sua esposa há 8 anos. Seu vestido preto sem mangas, desenhado por um grande costureiro parisiense, moldava-se ao seu corpo com uma elegância glacial.
Seu cabelo impecável, seus gestos lentos e estudados, seu sorriso discreto, porém vazio, tudo nela evocava a beleza sem calor de uma escultura de mármore. Nascida em uma antiga linhagem aristocrática em Vermont, ela personificava a graça altiva e o refinamento cortante. Falava pouco, mas cada palavra cuidadosamente escolhida era uma flecha. Eles conversavam em voz baixa. Charles discutia a iminente fusão entre duas de suas empresas, enquanto Vivian assentia lentamente, brincando com a haste da taça de vinho, parecendo perfeitamente atenta. Lá fora, pela janela ligeiramente embaçada pelo calor interior, Elliot Mason ele observava a cena com uma intensidade que ainda não compreendia. Não os conhecia. Não pretendia ficar ali. Queria apenas aquecer as mãos por um instante, abrigar-se do vento e depois seguir para outro canto, onde talvez pudessem jogar um pouco de sopa. Mas algo o manteve paralisado no lugar. Uma sensação. Uma tensão no ar. Uma daquelas emoções que ele não sentia há anos. Ele estreitou os olhos. Olhou para o prato que o garçom acabará de colocar na frente de Charles. Um pedaço de carne vermelha coberto com um molho cremoso, acompanhado de purê de legumes. Nada espetacular à primeira vista. Mas à medida que o prato atravessava o salão, um perfume bater nele. Um aroma discreto, quase imperceptível. No entanto, amargo metálico anormalmente doce. Ele franziu a testa. Aproximou o rosto do copo, tentando acompanhar o prato com o olhar. E lá, seu instinto assumiu. Não era um molho clássico. Não era um excesso de caramelo. Era algo mais ardiloso. Um veneno. Um aroma quase imperceptível, mas que ele reconheceu entre mil. Cianeto, mascarado por açúcar queimado e vinho tinto. Ele o sentirá uma vez, durante um incidente dramático em outro restaurante anos antes. Uma história abafada, em que um famoso crítico gastronômico fora encontrado morto. Elliot jamais esquecera aquele aroma característico, aquela alquimia mortal que só os iniciados sabiam esconder. E agora ele a encontrou aqui. Seu coração acelerou. Sua garganta apertou. Ele piscou várias vezes, torcendo para estar errado. Mas não. Seu talento nunca mentiu. Era veneno. Ele olhou para Charles, que acabará de levantar o garfo. Lentamente levou a primeira mordida à boca. Não, murmurou Elliot. Era agora ou jamais. Seu corpo reage, antes mesmo que sua mente consiga encontrar as palavras. Ele se afastou da parede, saltou para o outro lado da rua, empurrou para o lado um garçom surpreso e abriu a porta da frente do Grand Oak, gritando. Não coma. Elliot gritou enquanto invadia o saguão do Grande Carvalho, suas botas molhadas batendo no mármore. Seu casaco esfarrapado voando atrás dele como uma capa em chamas. Um garçom, carregando uma bandeja com taças de champanhe, pulou e quase derrubou tudo. Senhor, o senhor não pode estar aqui. Gritou um mordomo, com os olhos arregalados de pânico. Mas Elliot não diminui o ritmo. Motivado por uma urgência visceral, ele empurrou os seguranças que tentavam bloqueá-lo. Um dos guardas agarrou seu braço, mas ele se esquivou. Correu direto para a sala privada. O burburinho do restaurante cessou abruptamente. A música suave, o tilintar dos talheres, as gargalhadas. Tudo congelou como se estivesse suspenso no gelo. Elliot chegou à mesa ofegante, com o cabelo grudado na testa e os olhos brilhando de febre e determinação. Senhor Davenport, ele disse com a voz rouca. Não toque neste prato. Ele apontou para o prato e então olhou diretamente nos olhos de Charles. Sua esposa colocou veneno. Cianeto. Escondido no molho. Não coma. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Vivian, petrificada por um instante, com o garfo suspenso entre dois dedos bem cuidados, de repente recobrou a razão. Deu uma risada nervosa e zombeteira. Afiado como vidro quebrado. Meu Deus, que comédia lamentável. Quem deixou entrar isso? Esse lixo humano? Este não é um restaurante para doentes mentais. Senhora, sente-se, interveio uma garçonete, sentindo-se desconfortável. Mas Charles não estava rindo. Ele não se moveu. O garfo pendia até a metade do prato. Seus olhos, inicialmente surpresos, tornaram-se atentos, concentrados. Ele observava Elliot com uma intensidade rara. O homem à sua frente não tinha nem as maneiras nem a aparência de um louco. Ele não estava gritando. Não estava delirando. Ele falou com calma. Precisamente. Como um profissional. Elliot continuou, desta vez mais baixo, com a voz trêmula de emoção. Senhor, eu reconheci o cheiro. É um molho muito doce, muito grosso. Está mascarando alguma coisa. Fui chefe por 20 anos. Conheço essa assinatura. Alguém tentou encobrir um assassinato. Os seguranças se aproximaram, prontos para derrubá-lo no chão. Mas Charles levantou a mão lentamente. Espere.
Ele olhou para Vivian, que tentava esconder sua confusão atrás de um sorriso forçado. Então ele olhou para seu prato. Então Elliot, chame a polícia, ele finalmente disse em voz profunda. E feche este prato. E imediatamente, uma respiração percorreu a sala. Vivian empalideceu de repente. Ela mudou de cor como uma flor venenosa flagrada em flagrante. Seu olhar percorreu a sala rapidamente. Ela tentou rir de novo, mas não saiu nenhum som. Charles, qual é? Você vai ouvir um vagabundo que entra aqui uivando feito um animal? Sério? Mas Charles não respondeu. Agora ele olhava para a esposa. Como estranho, uma rachadura havia acabado de se abrir em seu mundo dourado. Elliot, ainda de pé com os braços levantados, olhava fixamente para o prato, como se estivesse protegendo alguém de um golpe mortal invisível. Os agentes chegaram menos de 10 minutos depois, escoltado por 2 inspetores, a paisana e um técnico forense carregando uma maleta preta. Grande Carvalho, normalmente um templo da gastronomia e da descrição mundana, havia se tornado um teatro congelado, onde os olhares se cruzavam entre o medo e a curiosidade doentia. Senhor Davenport, fomos informados de uma tentativa de envenenamento? Perguntou o inspetor Briggs, um homem alto com sobrancelhas espessas, enquanto seu parceiro tomava notas. Charles, ainda calmo, apontou para o prato. É ela quem você precisa examinar. Minha refeição foi servida com este molho. E este homem alega que contém cianeto. A técnica abriu a maleta e tirou um kit de coleta de amostras. Em silêncio absoluto, ela pegou um pouco do molho com um cotonete e despejou algumas gotas em um tubo de reagente. Um segundo se passou. Depois outro. E de repente, o líquido ficou azul escuro. Ela olhou para cima, com a voz inexpressiva. Presença de cianeto confirmada. Dose letal. Um tremor percorreu a sala. Vários clientes soltaram suspiros abafados. Um deles se levantou rapidamente para sair, com a mão sobre a boca. Vivian deu um pulo, com os olhos arregalados, fingindo surpresa e raiva. E isso é um absurdo! Ela gritou. Você não tem provas de que isso veio de mim. Quem disse que aquele vagabundo não mexeu no prato ele mesmo? Senhora, fique calma, interveio o inspetor. Sua bolsa, por favor. O quê? Isso é uma piada? Você acha mesmo que... Mas o agente, a paisana, já havia agarrado a bolsa da Hermes que estava ao lado dela. Ele a abriu metodicamente e retirou um pequeno frasco de vidro, cuidadosamente fechado, contendo um líquido âmbar. O técnico forense examinou, abriu o frasco cuidadosamente, pegou uma gota e fez um teste rápido. Mesma reação. Azul escuro. É a mesma substância, ela confirmou. Cianeto. Puro. Vivian empalideceu. Sua máscara subitamente rachou. Charles, ainda de pé, estava olhando para ela agora como um enigma que ele deveria ter resolvido antes. Seu rosto não demonstrava raiva nem choque. Apenas um cansaço profundo. Um vazio glacial. O inspetor Briggs se aproximou de Vivian e lhe entregou suas algemas. Vivian Davenport, você está presa por tentativa de homicídio premeditado. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Isto é um erro, ela gritou, lutando. Charles, diga alguma coisa. Você não vai deixar que eu seja humilhado desse jeito. Foi aquela vagabunda que te virou contra mim. Você não é nada sem mim. Você sabe disso. Mas Charles não respondeu. Ele simplesmente desviou o olhar. Enquanto os policiais levavam Vivian para longe sob as luzes piscantes de seus celulares, o detetive disfarçado retornou a Charles com os resultados preliminares. Ele havia consultado o servidor principal do estabelecimento, bem como câmeras internas. Senhor Davenport, seja direto, encontramos mais do que apenas o veneno. Os vídeos mostram que foi sua esposa quem, disfarçadamente, trocou o prato com o que havia sido preparado originalmente pela cozinha. E de acordo com nossas verificações iniciais, ela recentemente pediu a um tabelião para alterar seu testamento sem informá-lo. Meu testamento? Charles repetiu, franzindo a testa. Sim, ela teria alterado as cláusulas para ser a única beneficiária em caso de morte acidental. E não é só isso, ela reservou 2 passagens para Nassau, Bahamas, em nome de Vivian Moore e David Linton. Seu amante, aparentemente. Partida planejada para dentro de 3 dias. Um arrepio percorreu a espinha de Charles. Tudo o que ele pensava que sabia, tudo que havia construído com ela, era apenas um tela de mentira polida. E tudo teria dado certo. Tudo teria sido perfeito. Se não houvesse um homem esquecido, um antigo líder que havia caído na rua, que ainda tinha o dom de reconhecer o cheiro da morte. Vivian foi levada embora algemado, saltos batendo no chão, gritos reduzidos a sussurros. A arrogância se transformou em fúria e pânico. Elliot, porém, não se moveu. Permaneceu a alguns metros da mesa. Silencioso.
trêmulo. Seus olhos estavam cheios de cansaço, mas também de uma certa chama antiga. Aquela que ele pensava ter se apagado há muito tempo. Charles se aproximou dele lentamente. Você salvou minha vida, ele sussurrou. E acrescentou em voz baixa, quase comovida. Quero saber quem você é. E quero saber por que um homem como você vive nas ruas. Nos dias que se seguiram, Charles Davenport não encontreis em descanso. Cada vez que ele fechava os olhos, a imagem de Elliot Mason impôs-se a ele. Esse rosto cansado mas digno, esses olhos ardendo de alerta, essa voz firme, emergindo do frio e do desprezo, e acima de tudo esse gesto, intervir sem hesitação, na frente de dezenas de convidados, para salvar um homem que ele não conhecia, desarmado, sem comprovação, desprotegido, apenas com sua verdade. Charles, acostumado a números, tabelas de fusão, decisões calculadas, viu-se pela primeira vez diante de algo que não podia comprar nem quantificar: gratidão. A lei moral. Ele foi à delegacia para recuperar os relatórios. Releu os depoimentos 3 vezes. Em seguida, discretamente pediu a um investigador particular que reconstitua a jornada deste misterioso vagabundo com um toque mais aguçado que o de um laboratório. Poucos dias depois, o arquivo chegou à sua mesa, entregue por seu assistente, que parecia preocupado. Quando ele abriu, Charles congelou. Elliot Mason, este nome, agora gravado em sua memória, não era o de um vagabundo. Era um nome que a alta gastronomia americana já havia elogiado até os céus. E chefe executivo do Pavillon d'Or, dupla estrela Michelin, estrenador de vários chefes agora famosos, criador de receitas exclusivas ainda ensinadas em algumas escolas de culinária em Chicago e Boston, considerado na década de 90 como uma das 10 maiores mentes culinárias da América, de acordo com o New York Times. E então o colapso brutal. Incêndio suspeito, perda de sua esposa Emily Mason, falência, espiral de depressão, desaparecimento do radar. Charles lentamente colocou o arquivo de volta na mesa. Ficou imóvel por um longo tempo, observando a chuva cair na janela saliente de seu escritório. Ele então entendeu que o homem que salvou sua vida não era um louco. Era um gênio quebrado. Um homem engolido pelo silêncio do mundo. E ele devia isso a ela. Ele seguiu Elliot até um abrigo para moradores de rua no Brooklyn. Um prédio cinza e sem graça, onde a equipe fazia o melhor que podia com muito pouco. Charles entrou sem escolta, sem gravata. Encontrou Elliot sentado em um banco na sala comum, segurando um café morno, olhando para o vazio. Suas roupas estavam lavadas, sua barba mal aparada, mas seu olhar ainda carregava o peso do esquecimento. Charles se aproximou. Senhor Mason. Elliot ergueu os olhos lentamente. Reconheceu-o. E franziu a testa. O que você está fazendo aqui? Veio me acusar de alguma coisa? Não, disse Charles, sentando-se ao lado dele. Ele o encarou. Honestamente. Diretamente. Você salvou a minha vida. Sem motivo. Sem me conhecer. Agora é a minha vez de ajudar você a encontrar o seu. Um silêncio. Elliot olhou para baixo e balançou a cabeça. É tarde demais para mim. Este mundo, eu acreditava nele. Antes. Mas não mais. Ele me cuspiu como lixo. E vai cuspir você também, um dia ou outro. Charles não se intimidou. Ficou ali, em silêncio, por alguns segundos. Então, estendeu um envelope. Dentro, uma chave de apartamento, um cartão de seguro médico, e um plano de financiamento para um projeto culinário. No arquivo, um título manuscrito. Renascimento, cozinha, memória e dignidade. Não é caridade, disse Charles suavemente. É justo. Você manteve seu talento, mesmo na lama. O mundo pode não merecer seu talento, mas algumas pessoas merecem. E acho que você ainda não disse sua última palavra. Elliot recusou ponto 3 vezes. Jogou a chave fora, empurrou os papéis para longe. Não queria nada. Fora traído demais. Esperara demais. Fracassara demais. Mas Charles voltou ponto de novo. E de novo. Ele não ofereceu glória. Ele não prometeu o esquecimento. Oferecia um lugar, respeito, uma sua cozinha. E foi a cozinhal que pouco a pouco fez as paredes tremerem. Certa manhã, Elliot aceitou para acompanhar Charles em um antigo espaço no Sorro que ele planejava reformar. Lá, em uma sala vazia com chão empoeirado, Charles desenrolou uma planta arquitetônica. Aqui, o piano. Aqui, seu espaço pessoal. Aqui, uma mesa de hóspedes. E aqui, uma parede de vidro para que todos possam ver você cozinhando. Nada a esconder. Só você. Elliot silenciosamente colocou os dedos no mapa. Seu olhar vagou por um instante. Algo se moveu em seu peito. Uma foto de Emily, atrás do balcão do Pavillon d'Or. Uma lembrança. Uma voz. Um fogo. Ele inalou. Você quer uma cozinha?
Ele olhou para cima. Então faça o branco. Sem cromo. Sem flash. Só luz e silêncio. Não quero mais cozinhar para os poderosos. Quero cozinhar para aqueles que nunca foram vistos. Charles assentiu. Então faremos do seu jeito. E pela primeira vez em anos, Elliot Mason diz que sim. 6 meses depois, no vibrante bairro de Soho, entre as galerias de arte e os ateliês dos designers, um novo nome surgiu em letras sóbrias na fachada de tijolos vermelhos de um antigo armazém reformado. Mason S. Nada de dourados. Nada de neon. Apenas uma placa esculpida em madeira e uma luz suave filtrando-se por uma grande janela saliente. Lá dentro, não havia toalhas de mesa de seda nem garçons rígidos. A decoração minimalista e aconchegante combinava madeira bruta, vidro fosco e toques de metal preto. Cada detalhe respirava autenticidade. Mas o que fez Mason único não era apenas sua estética. Era sua alma. Ao entrar, uma discreta placa foi fixada na parede. Cada prato aqui tem uma história para contar. A história daqueles que pensávamos estar perdidos, mas que retornaram. Porque Elliot Mason não tinha apenas reaberto um restaurante. Ele havia construído um santuário. O menu não era apenas refinado. Ela era narrativa. Viva. Cada prato tinha um nome, uma lembrança, uma lição. Item. O silêncio de Emily, um caldo claro com vegetais esquecidos, em homenagem à sua falecida esposa. Item. A véspera do fogo, carne defumada com casca de bordo, servida em uma pedra aquecida, para lembrar a noite em que tudo queimou. Item. Reconstrução, uma placa em evolução, cuja composição mudava a cada semana, preparada por um aprendiz do programa. Pois é aí que o verdadeiro coração do projeto. Elliot reuniu em sua brigada jovens rejeitados pelo sistema, ex-prisioneiros, órfãos adultos, jovens sem diplomas ou referências. Ele os treinou com rigor, mas também com uma gentileza rara. Ele não apenas os ensinou a cozinhar. Ele transmitiu a eles o que o mundo lhes havia negado: paciência, orgulho, transmissão, dignidade. Masons não era um restaurante. Era uma segunda chance servida em um prato. Na noite da inauguração, a sala estava cheia. Jornalistas de todas as principais revistas de culinária estavam lá. Influenciadores, chefes renomados, ex-colegas que não viam Elliot há anos. E no fundo da sala, alguns rostos menos conhecidos, mas tão importantes: voluntários, assistentes sociais, famílias de aprendizes. Em silêncio respeitoso, Charles Davenport ele subiu ao palco improvisado, vestido com um terno escuro simples, sem gravata, o olhar sério, mas luminoso. Ele respirou fundo. Este homem, disse ele, apontando para Elliot, ele foi ignorado, rejeitado, esquecido. Ele conheceu a glória, depois o abismo. Ele viveu o que poucos homens sobrevivem para experimentar. Mas uma noite, ele se levantou para me salvar. A mim, um estranho. Ele fez uma pausa. Seu olhar ficou nublado por um instante. Ele não salvou apenas a minha vida. Ele me lembrou que o verdadeiro gênio nem sempre brilha sob os holofotes. Às vezes, ele se esconde no frio, na poeira, nas ruínas. Hoje estou aqui para homenageá-lo. Mas, acima de tudo, para aprender com ele. Uma salva de palmas estrondosa irrompeu. Então foi Elliot que deu um passo à frente. Seu jaleco branco de chefe estava impecável, o cabelo penteado para trás, o rosto enrugado, mas digno. Ele segurava um papel nas mãos, mas não o leu. Ele olhou ao redor da sala, lentamente, e disse simplesmente com a voz profunda mas clara: o que perdi foi a confiança. Ele fez uma pausa. E o que você me devolveu é fé. Ele olhou para baixo por um momento, depois levantou a cabeça, mais firme. Fé em mim mesmo. No que cozinhar ainda pode trazer. Fé de que um prato pode reconciliar um homem com sua memória. E que às vezes, salvar uma vida começa com a recusa em permanecer em silêncio. Vivian Davenport foi julgado após um julgamento que cativou a mídia por várias semanas. As provas eram contundentes. Modificação fraudulenta de um testamento, reservas internacionais sob identidades falsas, aquisição ilegal de veneno. E acima de tudo, o frasco encontrado em sua bolsa, gravado na memória do público como um símbolo de sua traição gélida. Seus advogados alegaram um momento de loucura, um casamento sufocante, uma paixão destrutiva. Mas nada poderia apagar premeditação metódica. Nada poderia fazê-la esquecer sua indiferença quando seu marido quase morreu. O veredicto foi final: 25 anos de prisão por tentativa de homicídio premeditado. Ela estava presa em uma unidade federal, longe dos tapetes vermelhos e jantares da alta sociedade. E naquele silêncio da prisão, Vivian Davenport entendeu como era verdadeiro esquecimento. Quanto a Charles Davenport, ele continuou a ser um empresário temido nos círculos econômicos. Mas nunca mais o mesmo.
Sua visão de mundo havia mudado. Ele, que havia dedicado sua vida ao crescimento e à lucratividade, descobriu o poder da redenção humana. Ele criou uma fundação em nome de Elliot Mason, dedicado ao apoio ao sem-abrigo, aos antigos presos e às pessoas em situação de desintegração social. Ele financiou a reforma de vários centros de acolhimento em Nova York, nos quais instalou oficinas de culinária, carpintaria e costura, espaços onde o renascimento se tornou possível. Quando um jornalista lhe perguntou o que havia motivado esse compromisso, Charlie simplesmente respondeu: porque fui salva por um homem que eu um dia teria ignorado. E porque nenhum presente deve morrer em silêncio. E Elliot Mason, ele se tornou mais que um líder. Ele se tornou um símbolo. Ele foi convidado para programas de televisão, homenageado em escolas de culinária e citado em palestras do TED sobre resiliência. Mas em todas as ocasiões rejeitou a linguagem da fama. Ele disse: não sou um milagre. Sou um lembrete. Um lembrete de que podemos cair 1000 vezes, mas basta uma mão estendida, um segundo de fé para que a luz retorne. Tem Mason S. Chefes renomados às vezes vinham comer, discretamente, para entender o que fazia a diferença. Não eram as técnicas nem os ingredientes raros. Era memória em gestos. Ternura nos silêncios. E a intensidade de um homem que perdeu tudo, exceto o desejo de se alimentar. Jovens libertados da prisão eram então recrutados para outros estabelecimentos com estrelas Michelin. Ex-crianças acolhidas abriam seus próprios food trucks. E cada uma delas sempre contava a mesma história, a do seu mentor, Elliot, o líder da última chance. O New York Times certa vez dedicou uma página dupla a ele, com esta manchete gravada na mente das pessoas: ele estava quebrado. Virou uma lenda. Nas escolas, sua trajetória foi ensinada. Nos lares, sua história era contada como uma fábula moderna. E nos corações dos esquecidos, Elliot Mason se tornou prova viva que o homem nunca é reduzido à sua queda. Ele provou ao mundo que a dignidade não pode ser comprada, que o talento nunca morra, e que um homem quebrado pode se tornar uma lenda novamente, quando você o procura no momento certo.